Olá, queridos. Boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor aos seus corações. Um prazer me dirigir a vocês na noite desta quinta-feira. Primeira quinta-feira do mês de julho, dia 1º, para compartilhar o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 20 ao 26. Na medida da exposição, faremos a leitura. Essa narrativa do ministério de Jesus, segundo especialistas, ocorre numa terça-feira pela manhã, quando Jesus e os seus discípulos retornam de Betânia novamente para Jerusalém. E é o resultado do que consta aqui em Marcos 11 mesmo, nos versículos 12 a 14, sobre os quais, já falamos em outra oportunidade, quando Jesus amaldiçoa uma figueira por não encontrar nela frutos, apenas folhagem. Ao que, inclusive, Pedro chama a atenção no verso de número 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. F.F. Bruce comenta que, na Palestina, as folhas aparecem nas figueiras em março, no nosso março, e são acompanhadas de uma colheita de pequenos botões comestíveis, chamado taksh, que caem antes da formação dos verdadeiros figos, que só amadurecem em junho, nosso junho. A ausência de taksh indica que a árvore em questão não dará figos. Portanto, era perfeitamente razoável que Jesus, pouco antes do período da Páscoa, na metade do nosso abril, fosse uma figueira para ver se encontraria nela algum fruto, conforme o versículo 13 narra. E aí, condenasse a árvore ao descobrir que ela não tinha nada, a não ser folhas, ou era uma árvore bonita de se ver, frondosa, mas infrutífera, só aparência. Nós temos aqui algumas lições fundamentais que nós podemos extrair sobre a nossa vida relacional com o Senhor nosso Deus. Vamos a elas. A primeira lição: nós precisamos crer, confiar, acreditar e ter fé no Senhor nosso Deus. Olha aí o versículo 22, Jesus diz: ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Queridos, nós precisamos acreditar no Senhor. O homem pode ter palavras motivadoras, pode fazer uma série de promessas, mas todo homem é falho, Deus não é, e quando ele promete, ele cumpre. A única coisa que a gente pode questionar, se é que esse é um questionamento devido, é com respeito ao tempo. Mas quando a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso, então o nosso questionamento é absolutamente infundado. Quando Deus promete, ele cumpre. É uma questão do tempo dele, não do nosso. Mas nós precisamos crer. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar aqui. A segunda: não devemos duvidar do poder de Deus quando oramos. Mas precisamos observar que nem tudo deve ser tomado tão literalmente. Por exemplo, olha o versículo 23. Porque em verdade vos digo que, isso é Jesus dizendo, se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E o 24, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Conforme Rademacher, Allen e House, a ilustração de um monte sendo lançado ao mar é o exemplo de algo simplesmente impossível
E essa é a questão. Ter fé em Deus que realiza o impossível. Crer, acreditar, confiar é a chave para a oração, que sempre deve ser feita em nome de Jesus. João 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, mas apenas e tão somente para que tudo seja segundo a vontade do Senhor. 1 João 5,14, um texto que a gente já trabalhou em outras lives aí para trás. E esta é a confiança, a segurança, a certeza, a convicção que nós temos para com Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não é tudo que eu pedir que Deus me dará. É tudo que for da vontade dEle. Isso sim, mas no tempo dEle. O que Jesus faz aqui é o uso de uma hipérbole. Quando fala da montanha lançada no mar. Porque, queridos, não há registro bíblico ou histórico desse fato em tempo algum. Pedro, Paulo, João, nenhum dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, ninguém orou sobre isso a ponto de que isso viesse a acontecer. O que se ressalta aqui é que Deus tem o poder de realizar e de fazer, mas é uma linguagem figurada, simbólica, apenas para dizer, olha, Deus tem poder para fazer o que nós não podemos, o que nos é impossível, para Deus não é. E a terceira lição é que o perdão é imprescindível. Ele é fundamental na nossa relação de vida e vida de oração com Deus. Por isso os versículos 25 e 26 registram o seguinte: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. De 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. O perdão, queridos, do qual Jesus nos fala aqui nos versículos 25 e 26, segundo Dwight Moody, não é o argumentativo ato inicial do perdão que anula a culpa do pecado. É antes o perdão de um pai que restaura a comunhão. A questão aqui é que um discípulo não pode, não deve orar proveitosamente se uma motivação, sem a motivação de se negar a perdoar, estiver interrompendo e interrompido a sua comunhão com Deus. Por isso a necessidade de perdoar. Se perdoarmos, seremos perdoados. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Eu perdoo primeiro para perdoar, para receber o perdão depois. Essas são as 3 lições que eu quero deixar com os nossos corações na noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Sua paz, seu consolo, seu conforto espirituais sejam abundantemente derramados sobre os nossos corações agora e sempre. Amém, queridos?